Imagine poder entender o que mantém uma gota de chuva suspensa na folha de uma planta ou o que faz com que água e óleo jamais se misturem. Descubra como as forças invisíveis da polaridade molecular influenciam tudo, desde as estruturas de gelo até os mecanismos de ação dos medicamentos. Esses pequenos mistérios são apenas a ponta do iceberg quando se trata de polaridade molecular. Veja como a polaridade das moléculas está presente em nosso dia a dia, afetando nossa vida de maneiras que você nunca imaginou. Olá, ouvintes! Sou o professor Edson Souza. Você está sintonizado no Papo de Química, o seu podcast do ensino de Química. No episódio de hoje, vamos desvendar os segredos da polaridade das moléculas, um fenômeno aparentemente invisível, mas que exerce uma influência colossal em nosso cotidiano. Vamos começar? Aperta o play e deixa a ciência te surpreender. Let's go! Yeah! Estão aqui no estúdio a professora Priscila Amorim e Maria Fernanda, aluna do curso de Química do IFPE. E aí, gente, tudo bem com vocês? Oi pessoal, eu sou Maria Fernanda, tudo bom com vocês? É muito bom poder estar aqui novamente. E para já começar de um jeito bacana, não se esqueçam de avaliar o Papo de Química no Spotify ou na Apple Podcast. E também nos sigam, porque só dessa forma vocês vão receber todas as notificações de todos os novos episódios que vão sair. Vamos começar? Oi pessoal, como vocês estão? Ficamos muito contentes em receber vocês aqui no Papo de Química. Lembrando, no final da descrição do episódio, lá no Spotify, tem uma pergunta para você. Então, participe! A polaridade das moléculas é um fator essencial que influencia diversas propriedades físicas e químicas, como a solubilidade, o ponto de ebulição e a reatividade. Em termos simples, a polaridade de uma molécula se refere à distribuição desigual de cargas elétricas em sua estrutura. Nós temos as moléculas polares e apolares. As moléculas polares possuem regiões com cargas parciais positivas e negativas, o que chamamos de dipolo, enquanto as moléculas apolares têm uma distribuição uniforme de carga. A polaridade de uma molécula depende não apenas da polaridade das ligações, mas também de sua geometria molecular. Para quem não viu, a gente fez 2 episódios sobre geometria molecular, então é só vocês irem no seu player favorito de podcast e escutar o EP 70 e 71 de geometria molecular para se situar no assunto. Pessoal, para entender melhor a polaridade, precisamos falar sobre o momento de dipolo. O momento de dipolo é uma medida de separação de cargas dentro de uma molécula. Ele é calculado como um produto da carga inicial e a distância entre as cargas. Então, em moléculas polares, o momento de dipolo é diferente de zero, indicando assim uma separação de cargas, enquanto em moléculas apolares, o momento de dipolo é zero, refletindo assim uma distribuição uniforme de cargas. Então, não vai esquecer, hein? Você entendeu, velho? I got it! Pessoal, o momento de dipolo é um vetor, o que significa que ele possui magnitude e direção. Representamos isso como uma seta que aponta do átomo menos eletronegativo para o átomo mais eletronegativo. Para encontrar a polaridade de uma molécula, devemos seguir os seguintes passos. Então se liga aí, hein? É só seguir essa sequência. Primeiro, escrever a geometria molecular do composto. É importantíssimo saber esse conteúdo, porque a partir da geometria nós vamos achar o vetor momento de dipolo. Então vamos lá. Escrever a geometria molecular do composto. Em seguida, avaliar a polaridade de cada ligação, associando um vetor que parte do átomo menos eletronegativo para o átomo mais eletronegativo. Em seguida, devemos encontrar o vetor resultante, que é o nosso famoso momento de dipolo. Por isso que escrever a geometria correta da molécula é importantíssimo, porque nesse momento nós vamos encontrar o momento de dipolo. Se o vetor resultante for igual a zero, ou seja, se o momento de dipolo for igual a zero, a molécula será apolar. Mas se o vetor resultante, que é o momento de dipolo, for diferente de zero, a molécula será polar. Você entendeu, velho? É claro! E aí, galera, você entendeu? Então eu vou fazer um desafio para vocês. Qual a polaridade da molécula do gás carbônico, CO2? O primeiro passo é escrever a geometria molecular do composto. Iniciando pelo carbono, a gente percebe que ele é do grupo 14, com 4 elétrons na camada de valência, e precisa ganhar 4 elétrons para completar o octeto. Já o oxigênio é do grupo 16, com 6 elétrons na camada de valência, precisando ganhar 2 elétrons para completar o octeto. O carbono ele se emparelha com 2 elétrons com cada oxigênio, formando 2 ligações duplas. Oxigênio dupla carbono dupla oxigênio. O número estérico do carbono é igual a 2,
contando apenas um número estérico. E a partir daí a gente já entende que é uma geometria linear, exatamente por conta do número estérico ser igual a 2. Pessoal, sabendo que a geometria do gás carbônico é linear, oxigênio, dupla carbono, dupla oxigênio, vamos analisar agora a polaridade de cada ligação carbono-oxigênio. Gente, como são elementos de diferentes eletronegatividades, cada ligação carbono-oxigênio é uma ligação polar. E não se esqueça, podemos associar para cada ligação carbono-oxigênio um vetor que parte do elemento menos eletronegativo, que é o carbono, no sentido do oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo. Então, nós temos uma molécula linear e com dois vetores partindo do carbono para o oxigênio. São vetores de mesma intensidade, mas de sentido contrário. E agora vamos achar a resultante. O vetor resultante será nulo, ou seja, o momento de dipolo é nulo. Então a molécula do CO2, do gás carbônico, ela é apolar, apesar de possuir duas ligações polares. Mas a geometria linear da molécula faz com que os momentos de dipolo das duas ligações, carbono-oxigênio, se cancelem. Você entendeu, velho? Certamente que sim. Mas, Priscila, qual a polaridade da molécula da água? Galera, inicialmente vamos escrever a geometria molecular da água. O hidrogênio, ele possui número atômico 1, então ele tem um elétron na camada de valência, e ele precisa ganhar mais um elétron para completar o dueto. Já o oxigênio, ele é do grupo 16, com 6 elétrons na camada de valência, e precisa ganhar 2 para completar o octeto. O oxigênio, ele compartilha um elétron com cada hidrogênio, formando assim duas ligações simples. O número estérico do oxigênio é igual a 4, além das duas ligações com o hidrogênio, pois possui 2 pares de elétrons isolados. A sua molécula apresenta geometria angular, e cada ligação hidrogênio-oxigênio é uma ligação polar, com um vetor associado partindo do hidrogênio para o oxigênio. A geometria angular da água, ela resulta em um vetor resultante, o momento de dipolo, e é diferente de zero, ou seja, a molécula da água é polar. Não sabia. É verdade. I got it. Gente, nós vimos a forma correta de achar a polaridade de uma molécula, mas nós podemos simplificar isso. Vamos fazer um quadro resumo relacionando a polaridade da molécula com a sua geometria molecular. Vamos lá? Então vamos começar com um caso mais simples. As moléculas que têm número estérico 2. Par isolado nenhum, 0, geometria dessas moléculas linear e a polaridade será apolar. Moléculas com número estérico 3, nós temos 2 casos. Quando não tem par de elétrons isolados, aí a geometria trigonal plana e a polaridade é apolar, ou quando o número estérico é 3, mas tem um par de elétrons isolado, aí a geometria angular e a polaridade polar. Já com o número estérico 4, nós temos 3 casos. Primeiro, sem par de elétrons isolados, tetraédrica apolar. Com um par de elétrons isolado, a geometria é piramidal e a polaridade polar. E com número estérico 4, mais 2 pares de elétrons isolados, a geometria é angular e a polaridade é polar. Pessoal, continuando. Número estérico 5, com nenhum par isolado e possui geometria pirâmide trigonal, a polaridade será apolar. Número estérico 5, com um par isolado e geometria de gangorra, a polaridade será polar. Número estérico 5, com 2 pares isolados e a geometria for de forma T, a polaridade será polar. E quando for o número estérico 5, com 3 pares isolados e geometria linear, a sua polaridade será apolar. Finalizando, nós temos 3 números estéricos iguais que possuem pares isolados diferentes, ou seja, situações diferentes, que é o número 6. Então, assim, a gente tem o número estérico 6 sem nenhum par isolado, tendo uma geometria octaédrica e polaridade apolar. A gente tem o número 6 formando um par isolado, tendo sua geometria pirâmide quadrangular e polaridade polar. E a gente tem o número 6 com 2 pares isolados, formando uma geometria quadrado planar e uma polaridade apolar. É mesmo, é?
É verdade. Gente, a gente ainda pode fazer um resumo desses quadros. Vocês observaram que todas as moléculas cujo átomo central não apresenta pares de elétrons livres são apolares. Essa é uma regra geral. E a gente pode resumir todos os casos colocando o seguinte: são moléculas apolares as que apresentam geometria molecular iguais a linear, trigonal, tetraédrica, bipirâmide trigonal, octaédrica e quadrado planar. E são moléculas polares as que apresentam geometria molecular iguais a angular, piramidal, gangorra, forma T e pirâmide quadrada. Então, dessa forma, a gente resume todos os casos. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Pessoal, lembrando, na descrição do episódio tem um link com o arquivo com o texto desse episódio. Então, não perde! Bem, pessoal, chegamos ao final a mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio vimos que a polaridade das moléculas é um fator essencial que influencia diversas propriedades físicas e químicas, como a solubilidade, o ponto de fusão e a reatividade. O momento de dipolo é a medida da separação de cargas dentro de uma molécula. E se ele for zero, a molécula será apolar. E se o momento de dipolo for diferente de zero, a molécula será polar. E vimos também que a geometria molecular desempenha um papel fundamental na polaridade das moléculas, pois podem cancelar o momento de dipolo. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhem com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Lembrem de mandar suas sugestões de temas para o e-mail podcast@papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau, pessoal! Não se esqueça de acessar o nosso site, que é www.papodequimica.com. E é isso, pessoal. Um beijão. Vamos aumentar nossa podosfera. Tchau, tchau!